Bem-vindos ao canal da Clear! Hoje a gente vai fazer uma entrevista exclusiva com uma pessoa que vocês devem conhecer muito bem. Eu sou a Laís Martins, eu sou a social media aqui do canal e eu tô com o Guilherme Muniz. Vocês já devem ter visto o nosso lobo aqui no YouTube, no Instagram da Clear. Ele é um dos traders aqui da nossa casa e a gente tá aqui por um motivo bem diferente, né, Muniz? Bem diferente. Bem diferente. O que aconteceu? No mês passado a gente estava no Churrasquinho e eu fiz uma entrevista com o Muniz em que ele falou que, em média, todos os meses ele ganha R$80 mil no day trade. E tiveram muitas pessoas que não acreditaram. Vamos rodar a entrevista aí. Quanto você ganha no mês, em média, sendo trader? Média de 80, 90 mil. Isso tirando as perdas dos seus ganhos? Justamente. E esses comentários aqui mostram que muitas pessoas duvidaram, acharam que você estava tentando vender curso. Isso. E a gente veio aqui até o escritório do Muniz, em São Bernardo do Campo, para entender essa história dos 80 mil. Pois é, eu até acho válido esses comentários das pessoas. Eu li vários comentários e trouxe aqui para vocês, ó. O pessoal pediu, mostra as DAF, tá aqui, ó. A DAF aqui, ó, 19.700, 14 mil, e não é só o papelzinho não, tá? Tá aqui o comprovante de pagamento. Eu tô vendo os valores, são esses mesmo que ele falou, olha lá. Entendeu, pessoal? Então, assim, DAF tem, tá? Mas eu acho válido vocês ficarem sempre com um pezinho atrás quando vocês ouvirem, né, sobre valores financeiros altos no mercado financeiro. Isso é muito bom. E pra gente começar já, Muniz, explica pra gente por que é importante a gente desconfiar, né, de qualquer guru que aparece aí na internet. É porque, a nível Brasil, a gente vê tudo que fala de ganhos fáceis, né, a gente tem sempre que ficar com o pé atrás. E eu sempre trabalhei muito duro para ter e conquistar o que eu tenho. Então, quando a pessoa fala de valor financeiro, eu procuro saber, cara, o que esse cara faz para realmente alcançar esses objetivos financeiros? Para mim não foi fácil. Tá? Eu imagino. E você acha que tem muita gente assim que desconfia na internet porque já viu muito golpe, já comprou algum curso que não era um curso de verdade, enfim. Por que você acredita que tem tanto esse hate, né, em cima dos traders hoje em dia? Eu acho que é por causa da estatística realmente, que as pessoas elas ainda não alcançaram realidade financeira, um objetivo como um trader, operando no mercado como um trader. Então, essa estatística ainda que existe muitas pessoas que realmente ainda perdem dinheiro no mercado financeiro com a operação day trade, isso ainda está muito evidente nas pessoas, principalmente pessoas que ficam na internet buscando aí setups milagrosos, indicadores robôs de negociações que vão trazer resultados para eles. Acredito que estudar e praticar é a melhor ferramenta para o day trade alcançar o sucesso. E conta pra gente um pouco também dessa sua história, que você acabou de comentar, né, que não foi fácil chegar onde você chegou hoje. A gente quer saber quem é o Muniz. Como que você começou, assim, até antes do trade? O que você fazia? Então, é que minha jornada, assim, eu sou de São Luís do Maranhão. Então, cara, você procurar um trader na internet da minha cidade, você não acha. Então, conhecimento naquela região era muito escasso. Assim que eu saí do ensino médio, comecei a trabalhar na construção civil ali, eu tive um loop ali, um colega meu me convidou para uma palestra de mercado financeiro, e era a XP que estava promovendo essa palestra. E aí cara, poxa, aí tem uma oportunidade. Eu trabalho na civil, eu cavava buraco instalando água, hidrômetro de água, né? E eu era muito novo na época. E eu não comecei a faculdade de engenharia e eu tinha uma coisa na minha cabeça. Eu vou trabalhar a vida inteira para ser um pagador de boleto, isso não fazia sentido para mim. Quando eu fui para essa palestra, eu vi que todo mundo feliz, falando de dinheiro, de um comportamento, finanças, economia, que você poderia colocar teu dinheiro para trabalhar por você. Eu comecei a pesquisar sobre isso e começou a fazer sentido na minha vida. Eu tive uma lacuna na minha vida de 8 anos. Foram 8 anos eu fazendo uma coisa, semeando, que eu chamo isso de construir valor. Tá? E deu certo para mim, estou até hoje no mercado aí, né, com uma legião de lobos aí comigo. Né? Em que ano foi a palestra mesmo que você falou? Foi em 2006, 2005, 2006. E aí esses anos, né, de semeadura que você falou, começaram Isso. desde lá? Desde lá, gente. Eu comecei ali a buscar conhecimento, conteúdo, buscava na internet ali corretora de valor, ligava para saber se tinha curso, se tinha treinamento. Para a própria Bolsa de Valores eu liguei, desligavam na minha cara, mas tudo bem. Mas eu procurei conteúdo e não tinha tanto, né? Naquele tempo ali eu nem usava, já tinha Facebook naquela época, mas eu usava Orkut, estava acabando o Orkut, né? E aí eu procurava muito conteúdo na internet, achei muita coisa lá fora, né? Não sei falar inglês, então aí eu tive muito trabalho para traduzir as coisas e, cara, foi uma jornada muito difícil. Como eu trabalho na civil,
eu tinha um problema muito grande, porque assim, eu trabalhava viajando em obras grandes, barragens, termoelétricas, trabalhei até para Batista, e aí o que acontece? Eu tinha 16 horas, às vezes, de trabalho num dia muito desgastante. Eu chegava lá no alojamento, as pessoas eu era muito novo, então as pessoas estavam fazendo o quê? Estavam praticando coisas de juventude mesmo, Quantos né? anos você tinha nessa época? Eu comecei ali na bolsa, descobri mesmo com 18, 19, né? Então, eu era muito novo, 20 anos de idade, até os 20 anos de idade, eu estava praticando ali na bolsa, estudando, chegando cansado do trabalho, tendo ali uma diversão, eu optava em ficar trancado no meu quarto, né, para estudar. E eu acredito que isso valeu muito a pena ao longo desse período, né, porque eu não tinha conhecimento, não tinha treinamento, não tinha pessoas para me ajudar a treinar, e eu não tinha dinheiro também para viajar para São Paulo, porque só tinha cursos presenciais em São Paulo, não tinha essa grana. Então, tudo para mim era apostila e livro, né? E arma para batalhar. E desde lá você começou a olhar especificamente para o day trade? Para o day trade, por quê? Até aqui no Brasil, naquela época, operar day trade era um pouco difícil para mim, porque as margens eram muito altas, né? Até o Grupo XP, ele tem eu tenho um carinho muito grande pelo Grupo XP, porque foi o Grupo XP Investimentos ali, né, que acabou trazendo, quebrando essa questão no mercado. Eu vi a gente acompanhando, a gente vendo eles brigando com a questão de trazer o trade, cara, a Clia Corretora ali, trazer para o trader margens mais atrativas junto com a Bolsa de Valores, que naquela época, o que a gente poderia negociar com pessoas que tinham pouco capital? Era tudo lá fora, né? A gente negociava tudo lá fora. Aqui não era tanto acessível para nós day traders, né? Então a gente tinha essa dificuldade. E você falou aí que foram 8 anos, né, de day trade. Como que foram os primeiros anos? Porque igual você falou, você não começou ganhando 80 mil por mês, né? Sim, não. Cássio. Mas perdia também 80 mil ou não? Não cheguei a perder tanto assim. Agora, nesses períodos já de operando grande, forte, já cheguei a perder, né? Eu me lembro, isso foi ao vivo, essa perda, né? Eu cheguei a zerar uma posição de 68 mil dólares, né? Ao vivo, e foi na época da pandemia. Foi uma pré-pandemia, porque eu fiz uma análise, eu estava certo na posição, eu estava vendendo SP500 nas máximas, em janeiro de 2020, só que a ganância falou muito mais alto que o meu talento, né? Então eu me posicionei muito pesado, e quando entrou a pandemia, de fato, que foi em fevereiro, eu já não conseguia mais segurar a posição, porque o ativo não parava de subir devagarzinho e me deixando numa situação complicada. E aí eu tive que zerar a posição. Depois, assim que eu zerei, 4 dias depois começou o circuit break das quedas e eu tava lá, né? Imagino, sofrido. Sofrido. E naqueles primeiros anos era um loss menor, então? Não, sim, porque como eu trabalho na Civil, eu até remuneradamente, a minha remuneração na Civil era boa. Eu ganhava assim, para a época, em torno de 3, 4 mil reais. Isso era muito bom para a época. Só que eu tinha assim, eu trabalho 16 horas por dia. E eu estou fazendo uma negociação aqui que está me trazendo um retorno financeiro de 10% do que eu ganho no mês. Por que eu vou estar me alavancando tanto? Então não fazia sentido. Então, eu sempre tive, no começo do mercado financeiro, fiz estudos de gestão de patrimônio, né? Então eu estudei bastante, fiz treinamento sobre comportamento financeiro, e aí eu aprendi a semear, construir valor. E essa construção de valor, eu entendi que não adianta eu só lucrar, eu preciso colocar tudo que eu lucro para voltar numa engrenagem perfeita e uniforme com o meu propósito. E isso fazer o dinheiro trabalhar por mim. E tudo que eu fazia no mercado financeiro, 100%, durante esses 8 anos, eu voltava para o mercado em carteira de longo prazo, 100%. Porque eu já trabalhava, né? E o que eu ganhava me satisfazia como pessoa ali, né? Até que eu cheguei a casar, aí veio minha filha e tudo, mas minha filha hoje tem 6 anos de idade. E quando eu decidi sair da Civil, foi só quando, eu assim, falei para minha esposa, amor, ela sempre me apoiou em tudo, né? Cara, isso é muito importante, você ter a família do teu lado. E eu cheguei, amor, tá na hora de eu parar de trabalhar na Civil.
Tá? Quantos anos depois do seu Eu primeiro tinha trade? uns 28 anos de idade. Olha, então né? você falou que descobriu com 18, né? Foram 10 anos até você realmente fazer a Isso. virada de chave. Os 28 anos de idade que eu cheguei para... Na verdade, assim, antes eu já tinha virado a chave, mas só que eu gostava da civil, entendeu? Uhum. Eu tenho aluno hoje que são ex-donos das empresas que eu trabalhei, são alunos, são mentorados meus, né, dentro do mercado como day trade. E é muito feliz isso para mim, que são pessoas que antes falavam para mim assim, ó, para com esse joguinho, ó, isso não vai te levar a nada, isso é para quem tem dinheiro. Isso é day trade, isso é cassino, isso aí não sei o quê. Apontava o dedo para mim, eu não liguei. E essas pessoas hoje sentam na cadeira para aprender comigo, é bacana, né? Sim. E aí eu decidi, porque assim, quando a minha carteira de investimentos já estava me pagando muito mais do que eu trabalhando para civil. Uhum. Então eu tipo assim, falei para minha esposa, ó, hoje tá bom. Legal. Então eu posso parar aqui e começar uma nova jornada na minha vida, né? E se a gente buscar lá atrás, quando você começou, você consegue fazer tipo uma escalada assim da sua trajetória? Por exemplo, no primeiro ano eu fiz isso, estudei isso e o resultado foi esse. Tanto positivo quanto negativo, para que as pessoas que estão assistindo realmente entendam que não foi do dia para noite chegar nos 80 mil. Não foi, realmente não foi. Mas eu posso começar isso falando sobre perder uma pessoa que foi muito importante na minha vida. Uhum. Tá? Eu tive que perder o antigo Munins primeiro. Porque quando eu aprendi a operar no mercado, eu entendi que a estratégia em si, e eu pratiquei ela com muito desgaste. Cara, eu pratiquei muito, foram horas e horas e horas desgastantes. Quantas Então, horas por dia, mais ou cara, menos? eu praticava em torno de, sei lá, mesmo trabalhando na civil, eu me trancava no quarto, eu praticava em torno de 4, 6 horas. Então Entendeu? vamos supor, era 8 horas, né, de trabalho numa escala normal, Sim. mais 5 estudando. Estudando Então e eram praticando. 13 horas no Isso. seu dia aí que E- você ficava só se dedicando. Justo. E eu ao não, seu eu não estudo. tinha pressa de operar. Não tinha Eu pressa. não tive pressa de, vou operar para fazer dinheiro. Eu nunca tive essa pressa. Eu tinha a pressa de fazer a coisa com perfeição. Então, eu aprendi o método operacional, entendi o mercado, pratiquei ele. Pronto. Aí eu já conseguia... E quanto tempo você Percorrer. levou pra aprender esse método? Por 3 anos. 3 anos. 3 anos. Então os 80 mil não vieram da noite pro dia. Não foi. Foram 3 anos praticando. Então, e aí eu tive que entender que depois que eu estava praticando, eu não estava conseguindo ter resultado financeiro. Uhum. Eu falei, cara, mas eu sei o método e mesmo assim eu não estou conseguindo obter resultados. E aí eu aprendi que eu tinha que praticamente perder uma pessoa, que chamava o antigo Muniz. Então eu tive que deixar o antigo Muniz, porque uma pessoa ela não pode ter planos semeados multimilionários pensando ainda com a escassez de uma pessoa que tem a cabeça ali de salário mínimo, entendeu? Uhum. Então isso eu tive que aprender a deixar esse Muniz para trás. Aprendi a deixar ele para trás e comecei a construir percepção de valor. Então, eu fui por escadinha, criei um plano. E esse plano eu aprendi o seguinte, tudo que eu faço no mercado financeiro, operando como day trade, o que sobra do meu pagamento, ou seja, na época, vou chutar aqui, eu não lembro muito bem, mas vamos supor que naquela época que eu comecei, estava ganhando em torno de 2.500. Eu ganhava eu recebia meu pagamento. O que eu fazia como todo mundo? Gasta. Uhum. Eu comecei a fazer o contrário. Tudo que eu recebia, primeiro eu investia e depois o que sobrava eu pagava. Legal. Você entendeu? Então assim com o day trade, eu comecei fazendo isso. E esse plano, eu comecei a crescer gradativamente. No day trade, ele foi sempre uma turbina. Uhum. Então, na semana, vamos lá, eu lucrava R$500. Esses R$500 ali para minha carteira. Começando assim, pequeno No mesmo. trade, né? Ganhava No day 500 trade no mesmo. trade, colocava Fazia na carteira. 500 ali, tudo, carteira, na semana. E eu fui devagar. Eu nunca quis, tipo, alavancar. Quando eu cheguei em um ano operando com consistência ali, que eu vi ali, não lembro bem o valor, mas vamos supor assim que estava 50 mil, vou chutar aqui um valor. Tá. 50 mil investidos já na bolsa, né? Um exemplo. Essa carteira ela vai girando com juros compostos, como a gente conhece. Mas eu nunca aumentei os contratos dessa maneira. Como as pessoas falam assim, tem 50 mil, vou botar 1.000 por contrato. Isso nunca existiu para mim. Para você ter uma noção, você fala dos 80 mil aqui, se perguntar quantos contratos o Muniz opera, os alunos sabem, 50, 100 contratos no máximo. Eu não opero mais que isso, ainda hoje. E vejo as pessoas hoje operando com 300, 500 contratos. Não, lá, eu fui devagarzinho, 5 contratinhos, aí fui crescendo.
As margens, eu me lembro que até teve uma época na Bolsa de Valores que as corretoras estavam exigindo só R$ 15 de margem, agora ele fez 2019, 2017. R$ 15 de margem, um absurdo isso. Eu vi aluno meu com R$ 1.000 querendo operar 50 contratos. Entendeu? Querendo fazer milagre. E eu falando, cara do céu, não faz assim. E eu fui sempre devagarzinho. E ano a ano que eu fui aumentando meus contratos. Para poder eu não ter pressa, eu tinha um plano e um propósito. Eu projetei 10 anos, 8, 10 anos, para poder eu ter um portfólio dentro da Bolsa de Valores. Então, perfeito. Isso que faz sentido. Então, a gente vê aqui na sua trajetória até os 80 mil, né, que teve, primeiro, curiosidade, né, para você ir lá naquela palestra. Teve um sentimento, assim, né, de insatisfação para você ir atrás de outra coisa. Depois, teve muito estudo, né, Detalhe, 3 anos. Ganhei o ingresso da palestra, que eu não tinha nem dinheiro para comprar isso. Ganhou o ingresso. Então, teve um destino ali também, né, um acaso. A gente tem que contar, às vezes, que o acaso não é bom. Depois, você teve 3 anos de estudo. Sim. Depois teve aí uma morte no meio do caminho. Né, teve que matar o velho. Teve que fazer um processo ali de autoconhecimento, eu imagino, né? Junto com a família e tudo mais. E depois também teve um plano, né? Que dentro desse plano tinha uma projeção para o futuro, uma visão do presente e também um gerenciamento de patrimônio, né? Que você, igual você explicou, você ia ganhando, ia investindo, ia pagando, você sempre teve essa visão. Sim. E você acredita também que para as pessoas conseguirem, possivelmente, né, chegar numa média boa de trade, não necessariamente 80 mil, né? Que é igual você falou, tem que também ter bastante mão, né? Igual você falou, você fez um gerenciamento para poder investir mais, para ter mais retorno. Mas você acredita que com essa trajetória que você falou, né, com um plano, as pessoas podem atingir essa média legal no trade? Podem, e não é uma afirmação só, tipo assim, eu fiz, você pode. Que clichê, né? Se eu fiz, você também pode. Não é sobre isso. É sobre as histórias das pessoas que estão ali por trás de mim na comunidade, tá? Por exemplo, eu tenho um monte de pessoas que eu conheço no Brasil que aprenderam métodos e entenderam que não se passa apenas por um setup operacional, não é só como clicar, comprar e vender, é o que você faz depois daquilo. E aí eles começam a semear também. E eu tenho casos, né, de várias pessoas que começaram do zero. Por exemplo, eu vou chutar aqui um caso aqui, uma professora de Belo Horizonte, que ano passado fez um treinamento presencial, terminou o treinamento, ela falou para mim assim, Muniz, eu não aprendi nada. Aí eu tomei um susto, falei assim, meu Deus do céu, falei 3 dias para a pessoa não aprendeu nada, mas fica tranquilo, eu vou revisar tudo e vou aprender, porque eu sou professor, eu entendo que eu tenho minhas limitações e vou forçar aqui. Essa pessoa ficou 6 meses praticando e treinando. Isso só no simulador? Só no simulador. E aí ela chegou para mim assim, Muniz, eu tenho 30 mil que eu guardei. Aí eu falei assim, nossa, professor, tem 30 mil guardado? Que milagre. Né? Professor, minha mãe é professora, eu sei como é que é, né? E aí... Tá bom, vai fundo. O que você acha? Vou fazer o quê? Investe esse dinheiro, pega uma margem e começa a negociar. Resumindo os fatos, essa pessoa hoje, ela vive plenamente das operações dela no mercado. Isso são cases que, cara, em um ano, a pessoa tem uma virada de chave num loop muito rápido, porque hoje você tem informação. Hoje você tem uma corretora de valores que estão ali com vocês, levando conteúdo para vocês, trazendo para vocês toda a informação concreta e sólida para você negociar na bolsa com consistência. E mesmo assim eu vejo muitas pessoas, como eu vi os comentários, né? Tenho certeza que tem muitas pessoas que ficam ainda buscando em vídeos tutoriais na internet como negociar como trade, mas será se você tem a paciência de praticar aquilo ali, ver se realmente aquilo te traz resultados? Essa pessoa teve. Hoje ela não ensina mais. Hoje ela vive só da bolsa. Eu fico tão feliz. Ela falou assim, Muniz, eu comprei uma casa já com trade. Ela morava de aluguel, comprou uma casa, né? E, cara, são sonhos, Há quanto tempo ela tá contigo já? Tem 1 ano e meio. 1 ano e meio? 1 ano e meio. Eu fico de cara com essas coisas, sabe? E tipo, eu passei muito tempo para poder chegar. E eu vejo as pessoas com a velocidade de conteúdo que eles têm, eles conseguem fazer muito mais rápido as coisas, né? Mas mesmo assim é um processo, né? Porque tem gente, por exemplo, daqueles comentários lá que fala, até parece, que não tem essa disponibilidade de ficar 1 ano e meio estudando, né? Sim, fazendo essa virada de chave. Não. Quer ir para ontem. Esse é um problema muito grande. As pessoas querem transformar o day trade numa coisa para ontem, né? E esse plano CMA, que eu sempre falo assim das pessoas, que é construir valor, imagina você abrir uma empresa.
Tá vendo ali, ó? Tem Munins Trader SA. É uma empresa. É como eu me vejo na bolsa. Eu sou uma empresa. Eu peguei um dinheiro, coloquei e investi em mim, na minha pessoa. Qual é o meu trabalho aqui? Eu tenho que trabalhar todo dia para valorizar essa empresa. Assim como toda empresa que tem ação na bolsa. Elas trabalham todos os dias para ganhar percepção e valor. Sim. E esse é meu trabalho no mercado. Então, todos os dias eu negocio visando isso. Será se esse negócio é para minha empresa? Essa operação no índice que eu vou fazer agora, faz sentido eu fazer ela? Como ontem teve uma operação que eu estava com os alunos lá, a exposição no mini dólar, eu falei, essa exposição está muito alta para mim, Muniz. Imagine para vocês. Aí o cara, não vão fazer. Entendeu? A exposição de risco aqui está muito alta, eu vou esperar. Eu esperei e consegui fazer uma boa operação. Então, o mercado ele é um leque de oportunidades durante 8 horas de pregão. Então, basta você esperar uma boa oportunidade se encaixar com o método operacional que você faz. Então, vamos lá. Você comentou aqui que você teve que matar o Muniz. Como que você fez isso? Você fez terapia? Você fez um tarô ali? Jogou um búzios? O que foi que aconteceu? É porque assim, Laís, quando a gente chega no fundo do poço, não tem outro caminho. O único caminho do fundo do poço é para cima. Então, chegou uma fase do Muniz, e como eu trabalhava na construção civil, viajava muito, a única escola que eu tive foi o mundo. Então, você pode imaginar que eu estava do lado de pessoas de todos os perfis que você possa imaginar. Então, essa escola do mundo, ela tortura muito você, no fundo da alma mesmo, sabe? Então, eu cheguei a um ponto que eu me vi no fundo do poço mesmo, sem saber o que fazer da vida. E tudo que eu me dediquei, estudei, pratiquei, eu não estava conseguindo extrair resultados. E eu identifiquei que não se tratava da ferramenta que eu aprendi a manusear. Como eu trabalho na civil, existem vários profissionais, ferramentas. Um bom carpinteiro, ele tem um bom martelo. Se ele não sabe bater no martelo, ele não é um bom carpinteiro. E então, eu pratiquei bastante. Eu tinha tudo isso, mas eu não conseguia evoluir. E eu vi que o problema era o Muniz. O Muniz que não sabia construir valor, não dava valor às coisas. O Muniz que procrastinava. O Muniz que dava mais atenção às coisas do cotidiano, da sociedade, do dia a dia, da juventude. Perdia muito tempo com coisas supérfluas. E eu tive que praticamente deixar esse Muniz para trás. E eu não fiz nenhum tipo de treinamento. Foi simplesmente a força de querer realmente vencer. Eu não fiz terapia, não fiz treinamento, faço terapia hoje. Aê! Muito bom! Hoje eu estou fazendo terapia. Ótimo, muito bom. Os alunos tiram, Muniz, a terapia não está funcionando, você está muito nervoso, mas vai funcionar, gente, vai funcionar. Mas lá não foi preciso fazer, porque eu simplesmente entendi que se eu não andasse em uma linha reta, dentro desse planejamento que eu desenhei, não ia funcionar. E foi suficiente. Mas eu precisei ir no fundo do poço. Se alguém te perguntar, Muniz, qual que é o seu método para chegar nos 80 mil? O que você responderia? Meu método operacional. Eu opero tempo versus o preço baseado na montagem de posições dos bancos. Então, o que acontece? Eu aprendi de tudo que você imagina na bolsa. Assim como vocês estão me assistindo aí, devem ter aprendido. Aprendi setup com indicadores, setups daquilo, aquilo. Eu estudei de tudo e pratiquei tudo. Eu fiz tudo que está sentido para mim. E o que eu negocio? Eu negocio um plano de negócio que é mais claro para mim. Por quê? Eu não estava confortável no mercado, por exemplo, operando só olhando o gráfico. Tipo assim, cara, eu comprei aqui e fiz dinheiro, mas por que eu ganhei dinheiro? Se eu perguntar para 90% dos traders que operam na bolsa, eles não sabem por que o mercado subiu 100 pontos naquele momento. Né? Então, hoje eu negocio com os bancos. Eu só negocio quando eu consigo ler no fluxo uma montagem de posição em pontos específicos. Eu vi ali, vamos falar aqui, a XP Investimentos montou uma grande posição comprada. Eu vou negociar com ela, eu vou optar em negociar. A XP montou a posição comprada com ela, eu vi isso, compro com a XP. Para quem a XP está levando essa posição comprada? JP Morgan está aqui em cima, vendendo mais caro. Então eu vou levar essa posição até a JP Morgan. E a gente desenvolveu até uma inteligência artificial chamada Napalm, né, que ela faz essa leitura de acordo com como eu leio. Então ela aprende todos os dias, né, como os bancos negociam e ela simplesmente consegue ler e desenvolve esses sinais de compra e venda de acordo com o fluxo do mercado. E pra gente encerrar, Muniz, tem uns boatos aí que você vai ensinar esse seu método a fundo para quem é cliente Clear? Só para cliente da Clear.
Trader, que é trader, opera pela Clear Corretora e vai aprender comigo, meu método operacional. Ativa as notificações aqui para você ficar antenado quando sair. Que em breve a gente tem novidade.